Senhor tem feito grandes coisas lá em Novo Horizonte. Vai fazer 13 anos que eu estou pastoreando a Igreja Batista Betel. E já era uma igreja que tinha 22 anos de organização. Mas era uma igreja muito pequenininha, era uma igreja que ficava lá nas últimas ruas da cidade. Novo Horizonte já não é muito grande, tem 40 mil habitantes. Então era uma igreja que ficava lá isolada. E eu ministrei há pouco tempo em Marília, num workshop, para alguns pastores. E eu falei sobre isso. Certa ocasião fui no comércio comprar alguma coisa, não me recordo, mas estava lá no balcão falando com a pessoa, e a pessoa perguntou: o que você faz? Eu disse: eu sou pastor. Ela: que legal, você é pastor, aonde é a igreja de vocês? E aí eu comecei a falar: fica lá no bairro tal, em tal lugar, e comecei a explicar, e não havia meio de ela se lembrar que tinha uma igreja lá. E aí eu falei para ela: fica em frente ao campinho do Falcão, que era um campinho que tem bem próximo da nossa igreja. Ela falou: agora eu sei onde fica. E aí eu entrei em crise, eu saí dali plenamente entristecido, porque é muito triste quando uma cidade não sabe que existe uma igreja que está implantada naquele lugar. Ouvi alguém dizer que se a nossa igreja deixar de existir, vai fazer falta na nossa cidade. Se a nossa igreja deixar de existir, alguém vai sentir falta desta igreja. Essa igreja é a resposta para as necessidades das pessoas. E eu comecei a orar, pedir para Deus estratégia para tirar a nossa igreja do anonimato e fazer com que a nossa igreja pudesse ser conhecida dentro de Novo Horizonte, não somente ser conhecida pelo marketing, mas ser conhecida porque nós manifestaríamos Jesus Cristo sobre a cidade de Novo Horizonte. Por isso que nós temos uma frase lá, na nossa igreja, que é amar e servir manifestando Jesus. Como que nós vamos amar? Como Jesus ama. Como que nós vamos servir as pessoas? Como Jesus servia as pessoas. Jesus veio a este mundo e caminhou sobre essa terra servindo pessoas, lavando os pés de pessoas, amando pessoas, servindo as pessoas, sendo a resposta. Então a igreja precisa ser um lugar de refrigério para a nossa cidade, amém, queridos? E Deus nos chamou para essa obra. Então Deus trouxe estratégia. Eu quero aqui rapidamente, mas eu não quero falar dessa estratégia como a solução para a igreja, sem falar daquilo que o Espírito Santo de Deus pode fazer com uma igreja quando ele tem liberdade. Porque uma coisa, querido, é nós traçarmos uma meta para a igreja e trazermos diante do Espírito Santo de Deus e falar: Espírito Santo, está aqui o que nós queremos fazer nesse ano, aprova aí para a gente. Queridos, não vai acontecer, porque não somos nós o Senhor da igreja. Nós pastores, anjo da igreja, precisa buscar em Deus uma visão. Eu estava agora há pouco conversando com o pastor, nós estávamos falando sobre isso. O Espírito Santo de Deus tem uma visão para essa igreja. O Espírito Santo de Deus tem um plano para essa cidade. E o nosso maior desafio é descobrir no Espírito Santo de Deus para onde nós vamos nos mover, o que Ele quer fazer através das nossas vidas, o que Ele quer fazer com essa igreja dentro da cidade. E eu creio que são grandes coisas. Vocês são uma igreja organizada em 13 anos de organização da igreja, e já é uma igreja tão linda e tão poderosa como essa, Por exemplo, nós saímos de casa sexta-feira, 2h da tarde, e a gente foi ministrar em outras igrejas, e nós estamos voltando para casa agora, Vou ministrar aqui e vou para casa hoje ainda tem o culto lá à noite também. Então a gente anda muito, a gente ministra em muitos lugares, a gente tem uma sensibilidade de entrar num lugar e a presença está aqui tem presença de Deus, amém, queridos? Posso ouvir um glória a Deus, amém? Amém? Pode aplaudir o Senhor, porque Ele está aqui, glória a Deus. Aqui Ele tem a primazia, aqui Ele é Senhor. A gente já entrando aqui, a gente já pode sentir e ver o que Deus está fazendo aqui neste lugar. Então, querido, diante desse problema que nós estávamos vivendo, eu comecei a orar e buscar Deus. E é interessante que eu quero aqui nessa parte falar rapidamente que os problemas da nossa cidade são as maiores e melhores oportunidades que Deus cria para que a igreja possa ser a resposta. Querido, nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de recurso, nós só precisamos de uma coisa: que o Senhor nos leve para sermos as respostas para as necessidades da igreja. É interessante, por exemplo, eu estive agora há pouco tempo com o pastor Alvinho, de Formiga. Pastor Alvinho, ele pastoreia uma igreja
de uma cidade de 60 mil habitantes. E a igreja hoje já tem em torno de 4 mil membros. Já é uma mega igreja, uma igreja com 4 mil membros, numa cidade de 60 mil habitantes. Mas ele falou algo muito interessante para mim. Quando estava acontecendo, por exemplo, nesses países perseguidos, ele falou o nome da cidade, não me recordo, e ele disse assim, lá naquela cidade, quando eles descobriam que em tal rua, em tal endereço, morava uma família cristã, eles iam lá, tiravam a família da casa e colocavam fogo na casa. Em nações onde havia perseguições aos cristãos. E isso começou a acontecer, e essas famílias começaram a perder os seus lares. Essas famílias começaram a perder as suas igrejas. Mas o que o pastor Alvinho e um grupo de pastores aliançados decidiram fazer? Decidiram ir para aquele lugar e reconstruir as casas, para dizer ao mundo islâmico: vocês podem destruir as igrejas, mas nós reconstruiremos a igreja. Para nós não vai ser um problema, para nós vai ser uma oportunidade de nós estarmos fazendo a diferença nessa nação. Nós precisamos pregar não somente no púlpito, nós precisamos pregar não somente com as palavras, mas nós precisamos pregar com a nossa atitude, nós precisamos pregar com o nosso gesto. Ah, pastor, o senhor está dizendo que a igreja tem que ser socialista? Não, a igreja não tem que ser socialista, a igreja não tem que ser somente capitalista, mas a igreja tem que ser do céu na terra, cumprindo o propósito divino no céu, na terra. Não é socialista, não é capitalista, a igreja estabelece o reino de Deus, e Jesus disse: aonde o reino de Deus, aonde vocês chegarem, anunciai, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou a essa cidade, porque aqui há uma igreja. E aonde o reino de Deus chega, não há lugar para entidade maligna, não há lugar para miséria, não há lugar para depressão, não há lugar para fome, não há lugar para as coisas que atormentam as pessoas. Jesus chega em um determinado lugar, Evangelho de Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, e vendo as multidões, encheu de compaixão. Sabe o que é interessante, querido? Que parece que o que era prioridade para Jesus deixou de ser prioridade para a igreja, e o que é prioridade para a igreja não é mais prioridade para Jesus. Entende? O que está sendo prioridade para as igrejas nunca foi prioridade para Jesus. Mas o que era prioridade para Jesus deixou de ser prioridade para a igreja. A prioridade de Jesus são almas. Se nós pudéssemos ouvir as batidas do coração do nosso Senhor Jesus, as batidas do coração de Jesus diria: vidas, 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 vidas. O evangelho que tem que ser pregado é o evangelho de amor, o evangelho que transforma. E eu comecei a orar e falar: Deus, mostra-me, Senhor, o que nós podemos fazer para mudar a realidade. E o Senhor começou a trazer estratégia. Eu comecei a orar, e naquele ano, no ano seguinte, comecei a orar, passei uns 6 meses orando, pedindo para Deus estratégia. E aí chegou a notícia sobre a nossa cidade, que havia a possibilidade do hospital, a Santa Casa de Misericórdia de Novo Horizonte, fechar. Irmãos, eu trabalhei minha vida inteira na construção civil. Comecei como pedreiro e concluí essa fase da minha vida como um construtor. E naquele dia, eu fiquei sabendo dessa situação, entrei em contato com o hospital, marquei uma reunião com a diretoria do hospital, e quando eu me vi, eu estava lá sentado, numa sala de reunião, na diretoria de um hospital, como resposta para o problema. Uma igreja pequena com 120 membros. E nós falamos para ele: nós vamos promover uma grande festa em prol da Santa Casa. E alguns irmãos, e aí eu comecei a orar e comecei a pedir para Deus estratégia. O Senhor foi me dando as estratégias, eu fui escrevendo essas estratégias, eu fui colocando tudo em papel, eu fui elaborando todo o projeto, como que seria essa festa, onde seria, como nós arrecadaria recursos para essa festa. Queridos, em 3 meses aconteceu essa festa, e a cidade toda compareceu, irmãos, em frente à nossa igreja. Aquela igreja lá no bairro que ninguém conhecia, aquela igreja pequenininha que ficava lá durante 3 meses. Nós começamos a arrecadar, e nós fizemos
parceria com 80% a 90% das empresas e comércios de Novo Horizonte. A nossa igreja não investiu um centavo, até porque não tinha esse recurso. Não investiu um centavo naquela festa. Nós colocamos alguns princípios, que nós não pegaríamos dinheiro, só íamos arrecadar os donativos. Então, por exemplo, a barraca de espeto, de churrasco, nós fechamos parceria com uma casa de carne, que deu uma quantidade de espetos, e todos os empresários que iam contribuir, tinham que comprar na casa de carne, pagar lá na casa de carne, e entregar para nós só o cupom, para no dia da festa nós tirarmos os espetos. E assim nós fizemos com todas as barracas. Cada célula que nós tínhamos, que éramos poucas células, nós montamos uma barraca na nossa festa. Queridos, das 4 horas da tarde até as 11 horas da noite, nós arrecadamos quase 20 mil reais com aquela festa. Esse recurso que nós conseguimos reativar o aparelho de raio-x por 3 meses que estava fechado, não podia fazer na cidade porque não tinha condições. E isso, querido, trouxe um impacto na cidade, porque aí nós começamos a ver as empresas se movimentando, sabendo do problema da Santa Casa, ofertando, fazendo doações, enviando alimento, e custeando algumas coisas, porque a igreja foi a resposta para aquela situação. Então, às vezes, quando nós vemos um problema, nós podemos ter 2 comportamentos: criticar ou dizer, Deus está criando uma oportunidade para que a igreja seja a igreja. Os maiores problemas da nossa cidade são as maiores oportunidades que Deus está criando para a igreja. Pastor Carlito Paz, em São José dos Campos, no centro de São José dos Campos havia uma mansão que os herdeiros não reclamaram, e aquela casa se tornou um lugar de usuários de droga. E certo dia aconteceu um homicídio naquele lugar, e saiu a matéria no jornal, e ele assistindo o jornal, ele viu aquilo e disse, como isso pode acontecer na cidade aonde eu sou pastor? Como que algumas coisas como essa podem acontecer? Na segunda-feira, ele já moveu os advogados da igreja para saber quem eram os herdeiros, qual era a intenção que os herdeiros tinham com aquele lugar, e os herdeiros entregou para a igreja aquela mansão para ser revitalizada, e naquele lugar, a igreja no centro da cidade, a igreja reformou aquela mansão inteira, porque eles têm muito dinheiro, reformou aquela mansão e fez uma casa cultural com vários projetos para receber as crianças, um lugar onde era um lugar de morte, onde era um lugar de destruição. Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo. A igreja, querido, lá nós desenvolvemos vários projetos. Por exemplo, nós temos um projeto que nós fazemos parceria com a prefeitura, nesse período quando começa a dengue, começa a atacar, então nós saímos pelas casas, recebemos um treinamento de um agente da prefeitura, todos aqueles que vão se colocar como voluntário, e nós vamos tirar 2 dias, em 2 semanas, visitando as casas. Ah, pastor, eu não me vejo visitando as casas. Lá, queridos, tem médicos, tem advogados, tem pessoas que saem em projetos da igreja, limpando as ruas, limpando as praças. Queridos, se nós não amarmos a nossa cidade, porque Deus não chamou vocês para ser somente um povo de uma igreja, mas Deus chamou vocês para transformar essa cidade com o poder do Evangelho. Amém, queridos? Nós temos esse projeto também chamado Eu Amo Novo Horizonte. Certa ocasião o prefeito convocou todos os pastores para ir no gabinete, e chegando lá, estavam trazendo um cantor evangélico, e para esse cantor cantar 5 músicas, o custo era no valor de 80 mil reais. E aí nessa reunião eu disse, eu não vou participar. Eu não vou participar. Isso não é ser evangélico, irmãos. Isso não é ser discípulo de Jesus. Nós nos reunirmos numa praça, gastar dinheiro público e achar que isso nos representa. Isso não nos representa. Isso não é o reino de Deus. E eu disse, prefeito, o senhor me desculpa, mas eu e a Igreja Batista Betel não vai participar desse projeto. Seria no aniversário da cidade. E aí nasceu, fui orar, e o Senhor disse, você vai andar na contramão. Enquanto todo mundo estiver indo lá para a praça, para estar lá prestando esse culto, vocês vão me adorar, tirando o lixo das praças da cidade,
tirando o lixo das ruas da cidade. E nós saímos num mutirão de quase 500 pessoas pelas ruas, com sacos de plástico. Os irmãos que têm caminhão, com seus caminhões, nós coletando todo esse lixo, limpando a cidade. Em 6 horas de trabalho nós coletamos mais de 5.000 quilos de lixo reciclável. Levamos para o pátio da igreja. Na segunda-feira, isso era num sábado, na segunda-feira a gente vendeu esse material reciclável e investiu na construção da nossa igreja. Consegue entender, queridos? Nós elaboramos um projeto lá também chamado Eu Amo Novo Horizonte. Eu Amo Novo Horizonte. E nesse projeto, querido, uma extensão dele é uma campanha que a gente chama Natal Sem Fome. E nessa campanha a gente passa em todas as ruas da nossa cidade, pegando o alimento de quem tem e levando para quem não tem. A gente passa em todas as casas. Mas é interessante, por que eu estou dizendo isso? A nossa igreja era uma igreja que ficava lá e ninguém conhecia. Quando nós começamos a lavar os pés da nossa cidade, quando nós começamos a servir a nossa cidade, quando nós começamos a amar a nossa cidade, a igreja caiu na graça do povo. Então quando a gente chega na casa, vocês são da Betel? Porque passa outras instituições lá, e eles falam, não, eu vou entregar para Betel, é para Betel que eu vou entregar meu donativo. E a gente arrecada todo ano em torno de 15.000 quilos de alimento. A gente implantou também nessa campanha, junto com a cesta, a gente entregar também um frango para o Natal. E o Senhor vai dando essas coisas, a gente vai escrevendo, vai criando condições, vai fazendo parceria. Fiz uma parceria com o mercado, cada ano eu faço com um supermercado, para não favorecer só uma marca e não estar divulgando somente um supermercado da cidade. Cada ano eu faço uma parceria. As pessoas, querido, a gente coloca na divulgação, a pessoa vai lá, compra, olha que legal, a pessoa compra o frango, aonde a gente tem a parceria, deixa pago o frango, retira o cupom e envia na nossa secretaria. E a gente vai juntando todos esses cupons. Sabe quantos frangos a gente chega a entregar? Quantos quilos? Em torno de 1.800 quilos a 2.000 quilos de frangos. Nós entregamos a cesta e junto com a cesta nós entregamos um cupom, que é um ticket, que a pessoa vai lá naquele supermercado com esse cupomzinho e ele vai tirar esse frango para ele poder fazer para sua família lá no Natal. Consegue entender, queridos? Agora, nessa campanha, o projeto é o quê? O projeto é levar essa cesta para essa família, essa cesta de Natal, mas o projeto é nós entrarmos em 400 casas. E quem que faz a distribuição dessas cestas? Os nossos líderes de célula. Então eles entram, eles entregam as cestas, eles oram com aquela família, eles liberam uma palavra profética para o próximo ano, mas ele faz uma conexão, porque quando nós voltarmos à célula, aquela célula que recebeu 5 cestas para levar sobre 5 casas, eles têm a responsabilidade agora de voltar a visitar essas famílias e levar essas famílias para a célula e entregar o evangelho de Cristo Jesus. Consegue entender, queridos? Nessa campanha, a igreja não gasta um centavo. Houve um tempo atrás, se eu não me engano, um pouquinho antes da pandemia, ou já na pandemia, nós tivemos dificuldade com arroz. Vocês se lembram, acho que em 2021, arroz subiu o preço, e nós na coleta não conseguimos. E aí eu comecei a orar, falei, Deus, o Senhor nos deu a direção, e está faltando arroz, mas não era pouco, era tipo 300 pacotes de arroz. E aí eu falei, Senhor, eu não sei como que nós vamos fazer. O carro de som estava passando na rua, falando da coleta, falando da campanha, tal, e um empresário da cidade ligou para mim e perguntou, pastor, o que está faltando? E eu falei, querido, está faltando arroz. Era quase 10 mil reais de arroz. E ele falou, pode ficar tranquilo que na semana que vem o caminhão vai estar encostando aí, eu vou entregar todo o arroz que vocês precisam aí. Deus, querido, vai começar a fazer infinitamente mais através da igreja. Agora é muito importante, e eu quero pensar com você aqui, rapidamente, que tudo isso vai acontecer quando nós estamos debaixo de uma direção, quando nós estamos alinhados com a vontade do amado e doce Espírito Santo de Deus. Todas essas estratégias eu acredito que não vêm da minha capacidade,
Eu acredito que é uma inspiração divina que o Senhor coloca sobre a nossa vida para poder servir as pessoas, para termos compaixão das pessoas, para amarmos a nossa cidade e fazermos a diferença aonde nós estamos. Então a gente por 20 anos foi uma igreja que ninguém conhecia. Foi uma igreja que, se deixasse de existir dentro de Novo Horizonte, ela jamais seria lembrada. Porque, querido, quem não faz nada não vai ser lembrado. Não é verdade? Não vai ser. Vocês se lembram lá quantas pessoas Moisés enviou como espia na terra prometida? Quem se lembra quantos eram? 12. Eram 12. Porque eram representantes das tribos, eram príncipes. Moisés envia os príncipes para poder espionar a terra. Mas quantos entraram na terra prometida? Quantos? Qual era o nome deles? E o nome dos outros 10? Quem pode falar para mim? Um só, um nome só. Pessoas assim são esquecidas, queridos. Pessoas assim não marcam. Pessoas assim não fazem a diferença. Pessoas que não têm o seu coração alinhado com Deus, alinhado com o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer, e aqui eu quero rapidamente correr, porque eu quero deixar uma palavra para essa igreja. Toda vez que eu ministro numa igreja, pela primeira vez, eu ministro sobre a presença. Pastor Valmir, o que vocês estão fazendo lá para dar certo? Pastor Valmir, porque às vezes as pessoas perguntam, qual é o método que você está usando? Qual igreja, qual metodologia que você está seguindo? Querido, os métodos são bons e eles devem ser escritos com lápis. Mas a visão celestial tem que ser escrita com caneta, porque Deus chamou cada igreja para um propósito. Nem tudo que todo mundo está fazendo é para a gente. Então nós precisamos saber para que Deus nos colocou aqui, qual é o propósito de Deus para essa igreja dentro dessa cidade. E eu sei que Deus afirmou isso no coração do pastor de vocês. Agora os métodos vão passar. Os métodos vêm, os métodos vão, e nós precisamos entender que uma coisa tem que permanecer, e quando isso deixar de estar na igreja, quando a igreja deixar de fluir no Espírito Santo de Deus, quando a igreja deixar de se mover no Espírito Santo de Deus, ela deixa de ser igreja. Ela deixa de ser igreja. O pastor Domingos, ele escreveu um livro, 2020, Apocalipse, o tempo do fim chegou. E no livro dele ele traz algumas informações bem interessantes das Nações Unidas, e a informação é, existe 7 milhões de igrejas sobre o planeta Terra, 7 milhões de igrejas, 2 milhões de igrejas estão morrendo, mas Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Então por que essas igrejas estão morrendo? Porque deixaram de ser igrejas do Senhor Jesus. São comunidades que até se reúnem, são comunidades que até vêm, nós vemos a realidade de onde nós saímos como igreja, aonde não tinham-se liberdade para receber os dons do Espírito Santo, aonde não se tinha liberdade para entregar uma palavra de conhecimento, ou uma palavra profética. Uma igreja, queridos, que se alguém orasse em línguas, por exemplo, eu vi pastor, o meu pastor, por um período, uma mulher chegou num culto pela primeira vez, começou a orar em línguas, o pastor no meio do louvor foi até ela e pediu para ela parar, e ela disse, pastor, eu não consigo porque é um dom que eu recebi, e ele disse, então se retire, porque você não é bem-vinda aqui na nossa igreja com esse comportamento. Queridos, como que uma igreja dessa forma pode crescer? Pode estabelecer o método que for, o projeto que for, o plano que for, não vai crescer, porque só há crescimento aonde o Espírito Santo de Deus está. Aonde o Espírito Santo de Deus se move, Ele é o Senhor da igreja. Pastor, o que vocês fizeram? Nós devolvemos a igreja para o Espírito Santo, nós devolvemos a igreja para quem de fato é Senhor da igreja. Eu não sou o Senhor da igreja, o amado e doce Espírito Santo é o Senhor da igreja. 2 milhões de igrejas estão fechando. Pastor, mas será que é porque perderam a presença? 57 anos depois de Cristo ter subido aos céus, a palavra vai dizer em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, que já havia uma igreja que tinha perdido a presença. Havia uma igreja que dizia, queridos, essa igreja dizia,
olha o que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 17, diz assim: vocês dizem, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Essa igreja dizia, nós estamos ricos, nós somos prósperos, nós não precisamos de mais nada. O que faltava nessa igreja? Algumas vezes eu já preguei, se você abrir o seu coração, Jesus está à porta, Ele está batendo, mas não é esse o contexto estava, é que uma igreja tinha colocado a presença do Espírito Santo para fora. E Jesus no versículo 20 ele diz, eis que estou à porta e bato, se vocês abrirem a porta, Jesus está dizendo, devolve o meu lugar, eu quero voltar para o meu lugar na igreja, eu sou o Senhor da igreja, o amado Espírito Santo é o Senhor da igreja. Estou à porta e bato, se você abrir a porta eu entrarei, eu sentarei na sua mesa e cearei contigo, eu voltarei para a comunhão com vocês. Mas eles diziam, nós estamos ricos e de nada temos falta. O que faltava naquela igreja? Faltava tudo para ser uma igreja, faltava a presença. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Amém, queridos? Existe 4 milhões de igrejas que estão estagnadas, não cresce, também não diminui, estão vivendo ali com um grupo pequeno, estão vivendo, somente sobrevivendo. 4 milhões de igrejas. Mas existe 1 milhão de igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia, porque existe uma palavra profética, ainda existe 7 mil cujo joelho não dobrou, cuja boca não beijou, que ainda são fiéis ao Deus Todo-Poderoso, que estão se movendo na presença do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, Jesus diz, a palavra de Deus vai dizer, Lucas escrevendo, diz assim, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Queridos, os últimos conselhos, as últimas direções de Jesus para a sua igreja, para os seus discípulos eram, vocês não podem ser igreja sem o Espírito Santo de Deus, vocês não podem fazer a obra que eu os chamei, que eu os designei, sem o Espírito Santo de Deus, porque a luta, querido, não é contra carne e nem sangue. Querido, a obra que nós temos que fazer aqui é desfazer as obras de Satanás na nossa cidade, é curar os enfermos, é purificar os leprosos, é dar vida àqueles que estão doentes, é perdoar os pecados daqueles que sofrem. Ei, existem pessoas com depressão lá fora, existem pessoas lá fora possessas, existem pessoas lá fora com espíritos de todo tipo operando sobre a vida delas. E eu vou dizer para você, querido, que nós não podemos fazer nada por elas sem o Espírito Santo. No livro Generais da Fé, há uma biografia de um grande servo de Deus chamado John Graham. John Graham foi um grande implantador de igrejas na África. E perguntaram para ele, fala para a gente como que você consegue implantar tanta igreja, todas igrejas bem-sucedidas. E ele disse, eu faço isso porque eu entendi uma coisa, Deus pode fazer muito mais em 1 segundo do que eu pudesse fazer em 300 anos. Está conseguindo entender, queridos? Quando nós entendemos que Deus faz mais em 1 segundo, porque Ele é o Deus que faz no sobrenatural. Jesus está dizendo, vocês não podem sair daqui sem o Espírito Santo de Deus, vocês não podem iniciar a igreja sem o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque a obra que vocês vão fazer não é natural. A obra da igreja é sobrenatural. Existem principados e potestades que foram designados das regiões de trevas para a cidade de Araçatuba, que se posicionam sobre essa cidade como patronos, se posicionam sobre essa cidade como autoridade, autoridades que estão acorrentando as pessoas nas drogas, nos vícios, na prostituição. Aonde está, querido, o poder destas coisas? Potestades malignas estão operando sobre as ruas dessa cidade para destruir a vida das pessoas.
E enquanto a igreja estiver dentro de 4 paredes, enquanto a igreja somente se importar com seus problemas, enquanto a igreja fica aqui confortável, as pessoas estão sofrendo lá fora. Ei, Deus nos chamou para sermos igrejas não somente de uma comunidade, Deus nos chamou para sermos igreja de uma cidade, e basta o Senhor estar procurando aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Nós não podemos fazer, porque o Senhor Jesus disse que nós receberíamos o poder do Espírito Santo. Versículo 8, Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Há um propósito para o qual Ele derramou o seu Santo Espírito sobre a terra, é para que a gente seja testemunhos de Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer em Atos 2 que Pedro ministra um sermão depois do Pentecostes, cheio do Espírito Santo, 3.000 almas se convertem. E aí o texto vai dizer em Atos 2 que eles começaram a realizar muitos sinais e maravilhas. Esses sinais e maravilhas estavam acontecendo num ambiente dentro da igreja. Satanás não tem problema com o que acontece aqui dentro. Satanás, ele tem um problema com o que está acontecendo lá fora. Porque quando Pedro e João vão para a porta do templo e eles curam aquele homem, vocês podem continuar lendo o texto, no capítulo 4 eles foram presos, por causa da libertação que ministraram sobre a vida daquele homem. Porque Pedro e João tirou aquele homem das garras de Satanás, do poder da enfermidade. É interessante que eles entenderam que eles não eram, Deus não chamou eles para ficar somente ali dentro, ser somente uma igreja local, uma igreja que esteja atuando só entre si, mas uma igreja que venha atuar em toda a sua região, em toda a sua volta. E por causa desse milagre, irmãos, eles foram presos, açoitados, e Pedro e João entenderam que eles precisavam de uma nova unção para enfrentar o que estava por vir. Porque o que estava por vir, querido, agora envolvia o império das trevas. E Satanás sempre vai mexer com lideranças para poder parar a igreja do Senhor Jesus. E no final do capítulo 4, eles foram cheios do Espírito Santo de novo, uma nova unção. Eu gosto de pensar nesse texto, que é uma nova unção para um novo tempo. Se vocês querem avançar, alinhado com o propósito do Espírito Santo de Deus, vocês vão precisar de uma nova unção, de um novo batismo, de uma unção fresca, porque o maná de ontem foi para ontem. Deus tem pão fresco para hoje, para que você cumpra o propósito para o qual Ele te chamou. Há uma nova unção para esse tempo, uma unção fresca para a sua vida. Mas sabe o que eu descobri? Lendo a Bíblia, orando, meditando, Deus trouxe ao meu coração o que levou o povo de Israel a morrer no deserto. O que levou um povo a perambular por 40 anos. Porque em Êxodo capítulo 18, o sogro de Moisés chega em Moisés e fala assim: Moisés, o que você está fazendo não é bom. O que você está fazendo não é bom, porque você está fazendo tudo sozinho, desse jeito você vai desfalecer, você vai morrer, e todo esse povo no deserto. E ele acatou o conselho do seu sogro, ele levantou líder de 1000, líder de 500, líder de 100, é a primeira estrutura celular que a gente vê na Bíblia Sagrada, e líder de 10. E é interessante essa questão, porque Moisés fez tudo o que o seu sogro disse. E às vezes a gente, eu vou lá, vou pegar um método, porque o método, eu vou montar a igreja, vai dar tudo certo, vou fazer a estrutura igual estão fazendo lá. Deixa eu dizer para você, querido, não vai dar certo. Moisés fez tudo certinho, ele implantou o método que o seu sogro Moisés trouxe para ele, mas mesmo assim, toda aquela geração morreu no deserto. O que falhou? O que deu errado? É porque existem pessoas que dizem sim para o trabalho, dizem sim para o voluntariado, dizem sim para o ministério, dizem sim para liderar a célula, mas dizem não para a oração, dizem não para a comunhão, dizem não para a intimidade, dizem não para o Espírito Santo de Deus. Vocês estão conseguindo entender, queridos? Existem pastores que estão dizendo sim para o ministério. Existem pastores que estão dizendo sim para ministrar, estão dizendo sim para muitas coisas, estão dizendo sim para o serviço, mas estão dizendo não para a comunhão. Porque no capítulo 19, Deus disse: Moisés, assim como eu falo com você, eu quero falar com o meu povo. Assim como você entra na minha presença e fala comigo face a face, eu quero que o meu povo também fale comigo.
Eu quero que o meu povo também entre na minha presença. E diz a palavra de Deus, querido, que no capítulo 19, Moisés convocou o povo, mandou o povo se consagrar. E no capítulo 19, Deus se manifesta no monte. Depois você pode estar lendo. O povo se enche de temor. No capítulo 20, versículo 18. Não sei se você pode colocar esse texto para a gente. Êxodo 20, versículo 18. Vocês estão conseguindo entender, sim ou não? Amém? Vendo-se o povo diante dos trovões, dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegante, todos tremeram de medo e ficaram à distância. Eles disseram sim para ser líder de 1000, eles disseram sim para ser líder de 500, eles disseram sim para ser líder de 100, eles disseram sim para o serviço, eles disseram sim para o trabalho, eles disseram sim. Mas quando chegou o momento de se envolver com Deus, de se relacionar com Deus, de se apresentar diante de Deus, eles preferiram se manter à distância. Queridos, como que nós podemos ter alguma estratégia para a nossa cidade, se não vir dele? Olha só isso que eu vou dizer. Algo que pode ser muito bom para a igreja, pode se tornar também uma grande desgraça para a igreja. Porque uma igreja, para desenvolver um projeto grande, ela precisa ter uma direção muito clara de Deus. Porque quem chama, paga a conta. Se é o Senhor que está direcionando, Ele vai honrar, Ele vai trazer recurso. Recurso não é um problema. Não há problema de recurso para a igreja. O problema é quando a gente quer recurso para gastar naquilo que o Senhor não nos direcionou. Vocês estão conseguindo entender, queridos? Eles disseram sim para o trabalho, eles disseram sim para a estrutura, eles disseram sim, nós vamos servir, nós vamos trabalhar, nós vamos limpar, nós vamos abrir, nós vamos tocar, nós vamos fazer. Ah, pastor, mas não me peça para ter uma vida profunda de oração. Não me peça para ter uma vida de intimidade com a comunhão. Pode passar o próximo. Versículo 19. Isso. E disseram a Moisés: fale tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale diretamente conosco. Olha, queridos, mas que Deus não fale diretamente conosco. Pode falar você mesmo, Moisés. Moisés fez tudo o que tinha que ser feito na igreja, mas morreram no deserto. Por que não deu certo? Porque ele tinha um povo que não queria ter intimidade com Deus. Tinha um povo que não queria entrar na presença. Meu irmão, minha irmã, não existe nada mais maravilhoso, mais extraordinário do que a presença. E eu sei que vocês buscam a presença, mas é o que eu disse, eu não posso pregar outra mensagem pela primeira vez ministrando aqui, se não for render a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, todo o sucesso. É Ele, não vem de nós, não somos nós. A estrela que brilha é Ele, é o amado e doce Espírito Santo. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus, né? Então nós vemos aqui o que levou todo o povo de Israel. Eu quero pensar com você rapidamente, estou pensando nesse âmbito de vida com Deus, intimidade, dar lugar à presença de Deus nas nossas vidas, no nosso ministério, ter essa sensibilidade. Às vezes Deus vai falar alguma coisa para a gente, dar alguma direção, que os irmãos vão falar assim: pastor, eu acho que não dá. Mas aí a gente vai falar: Espírito Santo, se o Senhor me deu essa direção, então me deu uma estratégia muito clara para como falar com os meus filhos. Espírito Santo, quando eu falar com eles, confirma no coração deles. Porque, querido, projetos grandes, pastor Carlito Paz, ele diz: tudo que é grande é feito em equipe. Se você está construindo algo e pensa que é grande, mas está fazendo sozinho, sinto muito te informar, o que você está construindo é pequeno. Tudo que é grande é feito com muita gente, envolve muitas pessoas. Agora, queridos, nós precisamos todos estar engajados no mesmo projeto, no mesmo plano. Mas eu quero pensar um pouquinho com você no âmbito da minha vida pessoal, da sua vida pessoal, da presença de Deus em nossas casas. Eu quero ter um texto da palavra de Deus que traz muita tristeza ao coração quando a gente lê, que fala sobre uma família que perdeu a presença de Deus. Uma família, queridos, que
por não ouvir a voz de Deus, colocou toda a sua casa em desgraça. Quantos aqui já leram um livro de 1 Samuel? Conhece a história de Samuel? Quem foi o discipulador de Samuel? Um servo chamado Eli, que honrava mais os seus filhos do que a presença de Deus. Tolerava, aceitava coisas para ficar agradável para os seus filhos. Infelizmente, pastor, hoje a gente tem visto que alguns pastores, os filhos vão crescendo, vão se tornando adolescente, jovem, e aquilo que o próprio pastor nunca aceitou, ele passa a aceitar e tolerar, para tornar a igreja um pouco mais fácil para os seus filhos. Querido, deixa eu dizer para você, nós precisamos entender qual é o lugar do amado e doce Espírito Santo dentro da igreja. Ele trouxe ruínas para sua casa, Eli trouxe ruínas para sua família, porque ele desdenhou da presença do Senhor. E quando a presença do Senhor se retirou da sua casa, a sua casa entrou em ruína. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Vamos ler esse texto, 1 Samuel capítulo 22, versículo 16 ao versículo 23. Nós vamos falar sobre a casa de Aimeleque, um sacerdote. Olha o que diz: o rei porém disse, com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a família de seu pai. Então o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: mate os sacerdotes. E ele os matou, e naquele dia matou 85 homens, que vestiam a túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nobe, a cidade do sacerdote, homens, mulheres, crianças recém-nascidos, bois, jumentos, ovelhas. Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. E contou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar, naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de informar Saul: sou responsável pela morte da família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás da sua vida também está atrás da minha, mas você estará a salvo comigo. Então somente um adolescente, Abiatar. Tem um episódio, quem aqui já assistiu lá o The Chosen? Tem alguém que assistiu essa série já ou não? Né, alguns irmãos. Tem um episódio que começa com um sacerdote assando pães. E ele está assando pães e ele pergunta para sua esposa: cadê Abiatar? E ela diz: Abiatar está doente. Até quando essa maldição vai nos perseguir? Por que ela fala isso? Ela está falando da maldição que veio sobre a casa de Eli, porque essa casa sacerdotal eram os últimos descendentes de Eli, que o Senhor disse que não estaria mais com eles. A palavra do Senhor fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, praga nenhuma chegará à sua casa, à sua tenda. Mas aí eu, lendo esses textos da palavra por muito tempo em crise, perguntando: Deus, o que aconteceu? O que aconteceu com a casa desse sacerdote Aimeleque? O que aconteceu porque Saul chegou ali com um espírito maligno e ordenou que até as crianças recém-nascidas fossem mortas? Por que o Senhor não interviu? E às vezes a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai procurando respostas, vai buscando respostas em Deus, e a gente às vezes não consegue naquele momento, mas mais tarde, lendo o outro texto, Deus fala assim: é por isso, é por esse motivo que aconteceu aquilo na casa do sacerdote. É por isso que a morte se estabeleceu, porque eles abandonaram a minha presença, porque eles me abandonaram, me colocaram em segundo plano, me colocaram em segundo lugar. Eu já não tinha mais primazia em sua vida. A palavra de Deus vai dizer que quando Davi envelhece, e Abiatar ele permanece como sacerdote no ministério de Davi. Mas quando Davi se envelhece, ele se une a Joabe, general de Davi, também sobrinho de Davi, e se rebela contra Davi, para poder levantar um dos filhos de Davi, Adonias, como rei no lugar de Davi. Não era essa a direção do rei.
A direção do rei e a palavra do Senhor era que Salomão seria o seu sucessor. E quando isso acontece, Davi chama Salomão para ungí-lo como rei no seu lugar. E ele diz: tome cuidado. E ele fala de 3 homens, e 2 é Joabe e esse sacerdote. E quando Salomão, ele assume o reino, a primeira coisa que ele faz é resolver os problemas da casa. Matar Joabe, que era o seu primo, e destituir destituir Abiatar do sacerdote. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 2, versículo 27. Então Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor. Ele foi expulso do sacerdócio, porque ele traiu Davi, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló, a respeito da família de Eli. Ele era o último descendente da família de Eli, foi o último sacerdote da linhagem de Eli que existiu. Sabe, querido, deixa eu dizer para você algo muito importante. A casa dos seus filhos, quem aqui tem filhos com 5 anos de idade? Erga sua mão. A casa dos seus filhos, guarde isso, a casa dos seus filhos vai ser determinada pela sua postura diante de Deus hoje. Porque tem muitos cristãos que até estão na igreja, mas estão mais fora da igreja do que dentro, e os seus filhos não estão crescendo numa cultura do reino de Deus. Querido, não existe coisa mais triste do que ver um pai criar uma filha com amor, com carinho, e depois ela se casar, e essa filha apanha, é espancada, sofre no casamento. Tem algum pai aqui que gerou uma filha para isso? Ninguém. Mas isso acontece na sociedade lá fora, sim ou não? Então eu vou dizer para você, querido, como você cria os seus filhos vai determinar como eles vão escolher a pessoa com quem eles vão viver. Como você cria os seus filhos, porque se você não ensinar os seus filhos o que vai acontecer com a sua descendência, o que vai acontecer com a sua linhagem, quando você não honra a presença, porque não, eu vou na igreja, lá na presença eu sou super, na igreja eu sou super espiritual, mas e na sua casa? Como está a sua casa? Como está a sua família? Como você está criando os seus filhos? Na presença, a presença de Deus está na sua casa, a presença de Deus habita na sua casa. Eu amo o texto quando Jesus entra na casa do chefe da sinagoga. Diz a palavra de Deus que quando Jesus chega lá, havia uma multidão, e Jesus vai entrando e todo mundo vai entrando junto, e Jesus barra todo mundo. Jesus barra todo mundo e Jesus diz: só vai entrar Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe. E sabe o que a gente aprende? Na nossa casa quem entra? O que entra na nossa casa? Quem define o que vai entrar na nossa casa? Estão conseguindo entender, queridos? Porque lá Jesus definiu quem ia entrar. E eu preciso dizer isso: o milagre só acontece onde há um ambiente de fé. O milagre não acontece onde há um ambiente de incredulidade. Existem pessoas que estão entrando na sua casa que não está levando um ambiente de fé, mas está levando um ambiente de incredulidade lá para dentro. Jesus precisa ser o Senhor. E quando nós olhamos para essa história, é uma história muito triste, mas nós vemos que eles perderam a presença de Deus, eles não honraram a presença do amado e doce Espírito Santo. Não quero terminar com esse texto e nem posso, mas eu quero falar de alguém que honra a presença de Deus. Uma casa onde havia a presença de Deus, uma casa onde a presença de Deus estava manifesta. Existe uma diferença entre a onipresença de Deus. O que é onipresença? Imagina que nessa madrugada, em algum lugar, alguém fez um trabalho de macumbaria. A onipresença estava lá, porque a onipresença de Deus preenche toda a criação, em todos os lugares. Mas existe uma coisa que se chama presença manifesta de Deus. Essa presença manifesta de Deus é um ambiente de glória. Deixa eu explicar para você. A Bíblia diz que quando Maria chega na casa de Isabel, antes de Maria chegar em Isabel, João Batista saltou em seu ventre. Porque aonde Maria estava passando, queridos, pensa comigo, cheia do Espírito Santo de Deus, aonde Maria estava passando, ao seu redor havia uma presença manifesta de Deus. E aonde tem a presença manifesta de Deus, demônios não entram, o mal não reina, as trevas não operam, porque ali há a presença manifesta da glória do Deus vivo naquele lugar. A Bíblia vai dizer em Atos Apóstolos capítulo 5, que os discípulos do Senhor
Quando eles passavam nas estradas, as pessoas colocavam os doentes, os enfermos, as macas, e quando eles passavam, as pessoas eram curadas. Aí a gente olha e fala assim, uau! Mas quando Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, entra na casa de Cornélio, e Cornélio se prostra, diz a palavra de Deus que Pedro diz, não me adore, porque eu sou homem como você. Não sou eu quem está fazendo essas coisas, mas é a presença manifesta do amado e doce Espírito Santo na minha vida. Então eu estou passando e ao meu redor há uma presença poderosa, há um mover poderoso da parte de Deus. Ei, eu quero profetizar que lá na sua casa haverá a presença manifesta de Deus. Pessoas, querido, vão cortar a volta daquela rua. Pessoas com intenções malignas, pessoas, querido, possessos, pessoas dominadas por Satanás, quando chegar na calçada da sua casa, ele vai dizer, eu não posso entrar nesse ambiente, ele vai cortar a volta do outro lado da rua, porque ali mora um santo homem, uma santa mulher do Senhor, aonde o Espírito Santo de Deus faz morada. Aonde o Espírito Santo de Deus faz morada. Tem um livro do pastor Cash Luna, em honra ao Espírito Santo de Deus. E ele conta uma experiência nesse livro, que ele estava indo ministrar numa conferência, um avivalista. E quando ele estava indo para essa conferência, ele parou em uma escala, em um aeroporto, e ele entrou numa livraria. E ele sentou bem próximo à vitrine daquela livraria. E ele sentou ali, e ele ficou clamando a Deus pela conferência. E de repente ele sentiu que a presença de Deus tomou aquele lugar. E ele compartilha, queridos, que no saguão do aeroporto acontecia duas coisas. Pessoas caíam prostradas chorando, porque um servo de Deus, quando ele começa a discernir, ele está aqui, não nos resta outra coisa a não ser nos render e colocar nossa boca no pó. Mas acontecia também que da mesma forma, pessoas passavam por ali e caíam endemoniadas do lado de fora, porque há um ambiente de glória, o inimigo não pode pisar naquele lugar. A palavra do Senhor vai dizer também, em 1 Samuel capítulo 19, versículo 19, o mesmo Saul, o mesmo homem possesso por um demônio, tramando mal contra a vida de Davi, ele também é informado, assim como ele foi informado que Davi passou pela casa dos sacerdotes, ele também foi informado que Davi estava na casa de Samuel em Ramá. E ele, com uma fúria demoníaca, para poder destruir Davi, ele manda alguns soldados para lá. Vamos ver o que o texto vai dizer. E Saul foi informado, Davi está em Naiote, em Ramá. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul, e eles também entraram em transe profético. Posso ouvir um aleluia? Os soldados chegam lá, irmãos, para poder prender Davi. Imagina essa cena, e quando eles entram no ambiente de glória, o Espírito Santo de Deus tomam eles, de tal forma que eles também começam a profetizar, eles entram em transe profético, e eles não conseguem voltar para Saul. Falam para Saul, você sabe o que aconteceu com os seus soldados? Eles chegaram na casa de Samuel, o Espírito Santo de Deus se apoderou deles. Saul manda um segundo grupo, e esse segundo grupo também é tomado pelo Espírito Santo de Deus. Ele manda um terceiro grupo, e esse terceiro grupo também é tomado pela presença do Espírito Santo de Deus. E por último Saul disse, eu mesmo vou lá, eu mesmo vou prendê-lo, eu mesmo vou matá-lo. E Saul se dirige para lá. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 23. Então Saul foi para lá, entrando o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi pelo caminho em transe profético até chegar em Naiote. Aleluia. 1 Samuel capítulo 19, versículo 23. Pensa comigo, irmãos. A Bíblia vai dizer que Saul estava sob o domínio de um demônio, um espírito mau da parte de Deus. Deus havia dado
a autorização para que essa entidade operasse na vida dele. E ele agora se torna um homem escravo. Queridos, quantas pessoas possuídas de demônios existem lá fora, que são marionetes de Satanás, para destruir a vida da igreja, destruir a vida dos cristãos, destruir a nossa família. Mas deixa eu dizer para você, nenhuma arma forjada no inferno prosperará contra os escolhidos do Senhor. Nenhuma arma, nenhum plano, nenhum projeto de Satanás prosperará. Sabe por quê? Porque diante do ambiente de glória vai cair por terra. Existem ambientes, querido, que é perigoso a gente passar. Em 2016, quando nós começamos a viver esse avivamento, essa busca pelo Espírito Santo de Deus, essa entrega na presença de Deus, eu mandei para Marília um discípulo meu. E esse discípulo foi fazer o face a face com Deus, e lá no encontro colocaram ele na torre de oração. E lá ele teve a experiência de ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando acabou o face a face, ele não conseguia andar, pastor. Colocaram ele no carro para trazer ele embora. Chegou em Novo Horizonte, não viu o menino na terça-feira no culto. Na quarta-feira cedo a esposa ligou para mim, falou: pastor, vem aqui em casa, eu acho que o Renê está com algum problema de cabeça, pastor. Ele só ora, chora e dá risada, chapado no Espírito Santo de Deus. E eu fui até lá e já saí de casa falando: Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou alinhar isso aí? Deus usa a minha vida. E o Senhor falou assim no meu coração, em Atos 2, quando o Espírito Santo de Deus veio, alguns disseram: eles estão embriagados, perderam o juízo. Mas Pedro se levantou, usando todo aquele poder, aquela autoridade que recebeu do Espírito Santo, pregou um único sermão e 3.000 almas. Deixa eu dizer, toda manifestação do Espírito Santo de Deus vai se converter em almas transformadas, em almas convertidas, em pessoas salvas. E quando eu cheguei lá e falei para ele, falei: Renê, quando eu assumi a igreja, deixa eu falar para vocês, isso é importante. Quando eu assumi a igreja, hoje tem pastor que chama ovelha no gabinete. Quando eu assumi a igreja tinha algumas pessoas lá que chamavam o pastor no gabinete. Ô pastor, está acontecendo com a nossa igreja? Nossa igreja está perdendo a identidade. Que gritaria é essa agora na nossa igreja? Todo mundo agora falando glória a Deus. O pessoal agora com essa barulheira na nossa igreja, o que está acontecendo? Começaram a se levantar aquilo que nós estávamos entregando ao Espírito Santo. E quando eu cheguei na casa do Renê, o Renê disse: pastor, você veio aqui porque o papai tem uma palavra para você. O papai mandou te dizer que em 3 meses, família tal, família tal, família tal vai sair da igreja, mas não fique preocupado, porque cada um deles que saiu, o papai vai colocar 10 no lugar, e ele vai sustentar a igreja, porque essas pessoas se levantaram contra a adoração do papai. Alguns irmãos levavam até aqueles protetor auricular, colocavam um protetor auricular para poder ir para o culto, tampava os ouvidos, porque não concordava com a adoração que a igreja estava fazendo, com a direção que a igreja estava fazendo. Quando a presença do amado Espírito Santo toma conta daquele ambiente, daquele lugar, as coisas começam a acontecer. Saul, quando ele vai, queridos, eu fico imaginando, pensa comigo, Saul está indo para lá, para Ramá, e quando ele chega num determinado lugar, nós não sabemos se era 1.000 metros, 2.000 metros, que estava a presença manifesta de Deus. Pensa onde estava Samuel e os profetas profetizando, ao redor deles, um círculo, ao redor deles, aonde estava a presença manifesta, e em algum lugar, Saul deu um passo, irmãos, e ele entrou aonde um demônio não pode entrar. E no momento que ele entrou, e a sua mente cauterizada por aquela entidade maligna, ele deu um passo para frente, o demônio deu um passo para trás, dizendo: eu não posso entrar nesse lugar, senão vou ser destruído. E naquele momento a mente dele é liberta, ele também é cheio do Espírito Santo de Deus, e ele também começa a profetizar, e aí surgiu, Saul também esteve no meio dos profetas. Deixa eu dizer para você, querido, quando o ambiente de glória se estabelecer lá na sua célula, pessoas vão chegar, vão entrar e já vão se render na presença do Senhor. Pessoas que tinham vícios, pessoas escravas da depressão serão libertas, porque todo o poder das trevas cairão por terra, todos os cativeiros de vícios serão quebrados. Quantos creem nisso, amém?
Então dá um aplauso ao Senhor Jesus. Nós estamos construindo uma linda igreja, uma igreja para 1.700 pessoas. Acredito que em julho do ano que vem nós vamos inaugurar essa nova casa. E eu estava lá orando, querido, chegar aqui, isso aqui para mim é uma inspiração, pastor. Eu chego aqui, eu fico inspirado, eu fico olhando, tudo tão lindo, tudo no seu devido lugar. É o que nós sonhamos e desejamos. Eu estava lá construindo, trazendo a existência pelo sonho, falando com Deus. E o Senhor disse ao meu coração, falou: filho, nem todo mundo vai poder ter uma igreja assim. E muitos pensam que não pode ser bem sucedido, porque não pode ter uma igreja como vocês têm. Deixa eu dizer para vocês, querido, mais do que nós termos uma estrutura linda, mais do que nós termos uma estrutura confortável, nós precisamos da presença de Deus. A igreja está em todos os lugares da terra, e em alguns lugares ela está se reunindo no subterrâneo, escondido em casas, em lugares, querido, que nós não podemos nem imaginar. E o que nós precisamos é da presença, porque quando a presença se manifesta, as pessoas são atraídas. Posso ouvir um glória a Deus? Ninguém saiu com um carro de som. Imagina, lá nos dias que Jesus foi crucificado, ninguém saiu 50 dias depois com um carro de som, uma carroça, um carro de som, um megafone. Ei, vai chegar o dia do Pentecostes, dia tal, na rua tal, o endereço tal, o Espírito Santo de Deus vai descer lá com línguas de fogo. Não houve ninguém anunciando, pelo contrário, os apóstolos estavam trancados, escondidos, morrendo de medo que acontecesse com eles o que havia acontecido com Jesus. São apenas 50 dias depois da morte de Cristo, o Pentecostes. Mas quando o Espírito Santo de Deus se manifestou, as multidões correu para aquele lugar. Deixa eu dizer para você, aonde há a presença manifesta do amado e doce Espírito Santo, as multidões se aglomerarão naquele lugar. Deixa eu dizer para você, querido, nos dias de João Batista, diz a palavra de Deus que ele chegou a batizar 4.000 pessoas durante um mês, multidões de todos os lugares. Não era num prédio de fino acabamento, não era num prédio climatizado, não era num prédio com bom som, era no deserto, era no lugar quente, era um lugar que não tinha conforto, mas tinha a presença de Deus. E onde há a presença de Deus, as pessoas vão para lá. As pessoas não iam até o deserto onde estava João Batista porque não tinha um templo. Tinha um templo, o templo magnífico de Jerusalém, que a presença tinha sido colocado para fora e o comércio para o lado de dentro. Vocês estão conseguindo entender? Quando nós temos a presença, pastor, eu moro lá no bairro tal, naquele bairro, a minha casa. Ei, você não precisa de uma casa magnífica para ter uma célula. Você precisa da presença. Amém? Imagina, você sai cedo de manhã e você vai lá, faz aquele cafezinho correndo, e na hora que você vai adoçar o café, cai um pouquinho de açúcar, né, lá na pia da cozinha, e não dá tempo de você limpar. Você vai para o trabalho, quando você chega à noite, o que tem lá, irmãos? Tem o quê? Formiga. A casa pode ser nova, não sei de onde elas vêm. É ou não é verdade? Aonde tem açúcar tem formiga, não é verdade? Deixa eu dizer para você, aonde tem a presença que é doce como mel, tem gente, tem pessoas, porque a presença de Deus, a presença de Deus manifesta naquele lugar, atrai as pessoas para aquele lugar. Já estou caminhando, eu quero concluir aqui. 2 Samuel capítulo 6, a palavra de Deus vai dizer que depois que Davi se estabeleceu como rei, já estava bem sucedido, com um exército bem formado, ele se lembra da arca da aliança, ou da arca da presença, e ele diz: eu vou levar a presença para minha casa. E ele convoca 30.000 soldados. Eu vou citar porque não dá tempo da gente ler. Ele chama os melhores músicos. Pensa, era o líder de uma nação, com os melhores instrumentos. Manda fazer uma carroça, vai até a casa de Abinadab, coloca a arca nessa carroça, e eles vêm transportando a arca da presença, com cânticos, com os melhores cânticos. 30.000 soldados, 15.000 na frente marchando. Imagina, 15.000 soldados, quase a população da minha cidade.
15 mil soldados na frente, 15 mil soldados atrás marchando, os músicos, né, tocando, a arca sendo conduzida, um instrumento todo revestido de ouro, maravilhoso. Imagina, queridos, nobres, todo mundo ali, mas de repente o boi tropeça, e o sacerdote usava lá e coloca a mão na arca, e Deus fulmina Uzá, e Deus coloca um ponto final naquela festa. E Davi fica irritado com Deus, tipo assim: Deus, o Senhor não podia me honrar na presença de todos? Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. 1 Samuel capítulo 6, a arca da aliança foi levada pelos filisteus quando morreu os filhos de Eli. E quando a arca da aliança chegou na terra dos filisteus, Deus feriu aquele povo. Primeiro eles colocaram a arca da aliança no templo de Dagon, e lá no templo de Dagon, no outro dia, Dagon estava caído, prostrado diante da arca da aliança. Os sacerdotes de Dagon levantaram aquela imagem que era gigante, de 10 metros de altura, prenderam ela no lugar de novo, e no outro dia ela estava no chão de novo, com a sua cabeça removida, com seus 2 braços removidos e cortado na cintura, toda dilacerada. Eles mandaram para uma outra cidade, até que Deus os fere com tumores. Depois você pode ler. E eles entenderam: Deus está nos castigando, o Deus de Israel está nos castigando, vamos mandar embora essa arca. E chega um momento que eles pegam uma carroça, alguns animais, e colocam a arca numa carroça, e soltam esses animais, e esses animais voltam para Israel. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é muito importante, porque Davi quis lidar com a presença como os ímpios lidam com seus ídolos. Querido, nós não podemos lidar com a presença como os ímpios lidam com os seus ídolos. Nós precisamos entender que existe uma especificação na palavra de Deus para como nós devemos nos aproximar, como nós devemos nos colocar, como nós devemos nos achegar diante de Deus. E Davi coloca ali essa arca, e o Senhor se nega em estar na casa de Davi, mas o Senhor entra na casa de Obed-edom. Obed-edom, um anônimo, a primeira vez que a Bíblia fala de Obed-edom. Deixa eu dizer, queridos, Deus está se negando em entrar em lugares que foram construídos com muito dinheiro, para entrar em casas simples, para entrar em casas humildes, para entrar em pessoas que nunca foram faladas, nunca foram citadas. Ei, deixa eu dizer, o que vai definir aonde a presença de Deus está, não é o que nós temos, mas é como nós tratamos Ele. Davi sai dali, e por 3 meses, eu creio que Davi foi clamar ao Senhor. E é sobre isso que eu quero fechar aqui, encerrar. Davi não era um homem que nunca errava. Deixa eu dizer para você, querido, para nós sermos bem-sucedidos, nós não precisamos ser uma pessoa que não erra nunca, mas precisamos ser uma pessoa que nunca desiste. Precisamos ser uma pessoa que sempre está disposto a fazer de novo e de uma nova forma. Sair daqui e falar: minha célula não está dando certo, eu vou orar mais. Deus, por que não está acontecendo? Pastor Joel Kominski, o maior pesquisador de igreja em células do mundo, norte-americano, ele tem dezenas de livros sobre crescimentos de igreja em célula. Pastor Joel Kominski, ele foi para algumas igrejas ao redor do mundo, tipo na Coreia do Sul, na igreja do David Poyoshu. Ele ficou 1 ano lá estudando as células, tentando descobrir qual era o fator do crescimento das células que cresce e multiplica, e as células que não crescem e não multiplicam. Então ele pegou, por exemplo, todos os médicos da igreja e começou a fazer uma pesquisa na célula de todos os médicos, e ele descobriu que tem células de alguns médicos que multiplicava e de outros não multiplicava. Ele pegou todas as células de pessoas extrovertidas, e ele descobriu que tem células de pessoas extrovertidas que multiplicam, e tem células de pessoas extrovertidas que não multiplicam. Ele pegou a célula das pessoas introvertidas, e assim ele foi fazendo um mapeamento da igreja e das células que cresciam. E sabe o que ele descobriu? Que todas as células que se multiplicavam, os líderes tinham vida de oração, intimidade com a comunhão do Espírito Santo de Deus. Não importa qual seja a sua posição social, qual é a sua formação, não importa, querido, como seja a sua oratória. Ei, Deus não se move por isso. Deus se negou a entrar na casa de Davi, mas ele disse: eu vou ficar na casa de Obed-edom, porque é na casa de Obed-edom que eu sou honrado. E Deus se manifestou ali e trouxe grande prosperidade. 3 meses depois, Davi volta. Quando Davi volta, quero pedir ao pessoal do louvor, se quiser vir aqui. Quando Davi volta lá, ele convoca os sacerdotes, como ensina a palavra de Deus em Êxodo capítulo 25. Ele convoca os sacerdotes,
Ele diz para os sacerdotes: santifiquem, consagrem, porque amanhã nós vamos na casa de Obed-edom, nós vamos buscar a arca do Senhor. E eles trouxeram a arca do Senhor, e cada 6 passos, diz a palavra de Deus, que eles paravam e sacrificavam um animal e cultuavam o Senhor. Agora, irmãos, eu não fiz um estudo para saber qual era a distância da casa de Obed-edom até o palácio de Davi, mas 6 passos é mais ou menos 6 metros. A cada 6 metros eles paravam e cultuavam o Senhor. A cada 6 metros eles paravam de novo, sacrificavam um outro animal. E a Bíblia vai dizer que Mical, esposa de Davi, estava na janela e o desprezava, porque ele dançava na presença de Deus com todas as suas forças. Davi prestava uma adoração extravagante. Há 3 meses atrás, quem era Davi? O rei, a autoridade máxima. Foi humilhado diante de toda a nação, foi rejeitado por Deus diante de toda a nação. Davi não levou isso para o coração, irmãos. Ele colocou o rosto no pó e chorou diante de Deus e disse: Deus, aonde eu estou errando? Deus, o que eu preciso mudar? Deus, eu estou disposto a fazer de novo, e fazer de uma forma diferente. Eu estou disposto a fazer de novo, não do meu jeito, mas eu estou disposto agora a fazer do teu jeito, Senhor. Fala comigo, Senhor, mostra como eu devo fazer. E Davi vai e volta, e agora ele faz do jeito que Deus aprova, e Deus abençoa Davi. O apóstolo Luiz Hermínio, certa ocasião, ele estava em Marília, e ele disse assim: todos nós, quando chegarmos no céu, nós vamos querer ter um encontro com alguém da Bíblia que nós admiramos muito. Primeiro é Jesus, mas com certeza tem alguém aqui que admira Davi. E ele disse: quando eu chegar no céu, eu quero chegar e eu quero correr para Davi e perguntar: fala para mim como foi aquele culto. Fala para mim como foi aquele culto com adoração extravagante, que você dançou, que você pulou, que você gritou na presença de Deus. Fala para mim. Mas ele disse algo que me impactou. Quando nós chegarmos lá no céu e nós nos dirigirmos para essa pessoa do Antigo Testamento, antes de nós perguntarmos alguma coisa, eles vão nos perguntar: fala para mim como foi a adoração de vocês na era da igreja. Fala para mim como foi o culto de vocês. Conta para mim, porque no meu tempo a presença estava numa caixa, no meu tempo a presença estava numa arca, no meu tempo eu tive a oportunidade de dançar na presença, de adorar na presença. Mas conta para mim como foi no dia de vocês, que a presença habitava dentro de você. Conta para mim, porque hoje a presença, o Espírito Santo de Deus não está mais numa caixa, não está mais na arca da aliança. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Será que existe em nós um pouco de Davi? Será que existe em nós? Como está a sua adoração? Como está a sua adoração? Você está preocupado com quem está do seu lado? Sure canta lá baixeira, nane canta lá baiá. Sure nane canta lá, sure bare canta lá baixeria. Vocês são proibidos de ser igreja sem o Espírito Santo. Nós não podemos ter estrutura sem a presença, porque estrutura sem a presença é morte no deserto. Ei, você hoje é templo do Espírito Santo de Deus. Hoje, queridos, Jesus vai dizer em Lucas capítulo 10 para os seus discípulos: reis e profetas queriam ver o que vocês viram. Reis e profetas queriam ouvir o que vocês ouvem. Reis e profetas no Antigo Testamento não tiveram o privilégio que nós temos como igreja. A adoração de Davi era uma adoração extravagante, um culto extravagante. Como está a adoração na sua célula? Como está a adoração na sua casa? Como que está a sua adoração? Como vocês têm se colocado diante de Deus? Ei, querido, porque a gente pensa, não, nos dias deles, nós pensamos que nos dias deles, eles tinham mais intimidade, que eles tinham mais experiências. Deixa eu dizer para você, nos dias deles era temporário, mas nos nossos dias, o Senhor tem se derramado, o Senhor tem batizado, e hoje
Eu creio que pessoas podem ser batizadas com o Espírito Santo de Deus. Eu creio que pessoas podem receber dons de línguas. Eu creio, querido, que como flechas vocês serão atirados sobre a cidade de Araçatuba para cumprir o propósito de Deus. Quando vocês passarem por cada rua dessa cidade, haverá a presença manifesta do Senhor, porque você é um adorador que tem uma adoração extravagante. Não está preocupado com o que vão dizer de você, mas você somente só quer entregar algo, você quer entregar tudo. Tem uma música que já cantou aqui. Eu queria pedir para o Vinícius nos conduzir nesse momento, nessa adoração. E essa música tem um momento que tem uma frase que nos impacta. Eu vi algumas pessoas criticando a letra dessa música, dizendo: nós estamos cantando o que nós não estamos vivendo. Deixa eu dizer, embora nós não estamos vivendo, mas queima dentro do nosso coração. Quando nós ouvimos essa música, é isso aí que eu quero fazer para Jesus, é assim que eu quero viver para Jesus. Eu quero ser o João Batista desta geração. Eu quero ser o João Batista. Pode ser que ainda nós não estamos vivendo, pode ser que ainda nós não estamos entregando tudo, mas esse é o desejo. E tudo começa com um desejo, tudo começa queimando no nosso coração. E eu quero pedir para você, querido, eu quero orar com você, para que você possa avançar. Você precisa do amado, doce e querido Espírito Santo. Se você quiser, saia do seu lugar, vem aqui à frente para nós orarmos juntos, para nós prestarmos essa adoração extravagante ao Senhor. Onde anjos e Senhor, homens exaltam a tua majestade. De anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam. Você tem liberdade na casa do Pai. Você tem liberdade na casa do Pai. Ei, você está na casa do Pai. Você está na presença. Você está na presença. Você está na presença. Ergue as suas mãos. Ergue a sua voz. Com súplicas e lágrimas, Jesus adorava a Deus. No ambiente de anjos e homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória. Pai, envia os teus anjos, Senhor, envia os teus anjos. Ministros, Pai, envia os teus anjos. Troca as vestes, tira as vestes sujas, coloca vestes novas, vestes resplandecentes. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alta o Rei da